o que é a igreja? Meu irmão, por que essa pergunta é tão valiosa assim? É tão importante? E é uma pergunta que nem todo mundo responde. Essa pergunta é tão importante porque ela é descrita no livro de Efésios, capítulo 3, como o mistério de Cristo. Colossenses 2 fala do mistério de Deus, Cristo. Efésios 3 fala do mistério de Cristo, a igreja. Então, se nós pudéssemos usar uma figura, se nós colocássemos os nossos olhos dentro do coração de Deus, nós íamos encontrar o seu Filho Jesus. Se nós colocássemos os nossos olhos dentro do coração de Cristo, nós íamos encontrar a igreja. E isso não é eu que estou inventando, é a Bíblia que diz, naquelas figuras de João 1,18, que diz que o Deus unigênito que estava no seio do Pai, ou no coração do Pai, é quem revelou o Pai. E aquele lugar onde Jesus estava com seus discípulos no cenáculo, na última ceia, a Bíblia diz que João reclinou o peito no seio do Senhor Jesus. Então, é bem significativo quando uma expressão acontece duas vezes no Evangelho de João. É como se você tivesse que lê-la juntas. O Evangelho de João diz que Pedro negou Jesus diante de um braseiro. É uma palavra bem específica. E lá no capítulo 21 diz que Jesus estava diante de um braseiro e começa uma conversa com Pedro. É quando você pega essas duas palavras e coloca juntas, você vê que uma ele está negando a Cristo e outra ele está sendo restaurado por Cristo, né? No capítulo 1, verso 18, é o filho no seio do pai, e no capítulo 19, a igreja no seio do filho. A igreja é, na figura de Adão e Eva, carne da carne dele e ossos dos ossos dele. Eu lembro que uma vez nós nos reunimos somente em torno do nome do Senhor, sem denominação, sem placa, sem instituição. E havia uma pessoa muito arrogante de determinada instituição religiosa que o filho reunia conosco. E ele falou para mim, ele estava me esperando encontrar em algum evento para me confrontar de alguma forma, né? E ele falou assim para mim, paz, irmão, tudo bem? Você sabia que tudo tem nome? Ele falou para mim. Deus pegou os animais, levou até Adão e disse, dá nome, dá nome, dá nome. E ele disse, tudo tem nome. Então não tem problema em a igreja ter nome. E eu fiquei pensando, né? Fui para casa, porque às vezes a melhor resposta que você dá a alguém arrogante é o silêncio. Eu fui pensando para casa, bom, mas existe uma coisa que não tinha nome lá. A Bíblia diz que ele colocou Adão em profundo sono, do seu lado tirou alguma coisa e fez uma mulher. E apresentou diante dele. E Adão disse, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Será chamada varoa, o texto diz. Lá o texto diz no original, será chamada Adão. Ela era chamada pelo nome dele. Então depois ela é chamada Eva por ser mãe de todos os viventes. Mas ele não deu nome nenhum para ela. Ela tinha o nome dele. Assim como a igreja tem o nome de Cristo somente. E se congrega em torno do nome de Cristo. E Cristo é suficiente para ela. Então realmente é uma pergunta que ocupa o coração de Cristo. Né? O motivo do amor dele. A Bíblia diz que ele veio ao mundo para ter uma noiva para si. A esposa do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é a igreja. Então não é uma coisa pequena mesmo, vale muito mais do que $1 milhão, né? Ela é composta por todos os filhos de Deus, eu vou citar os textos para os irmãos, né? João 1,12, que receberam do Pai o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os que foram gerados pelo Espírito de Deus, nasceram de novo, como está em João capítulo 3, verso 3 e verso 5, são um presente do Pai para o seu Filho, como está em João 6,37. São conduzidos a Cristo pelo próprio Deus, a Bíblia diz. A igreja é aquela que foi comprada não por coisas perecíveis como ouro e prata, mas pelo sangue de Cristo.
como diz 1 Pedro 1,18. Então é algo precioso para Deus e é a expressão de Cristo na terra, como diz Efésios 1, 22 e 23. Efésios diz assim: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Diz o texto do verso 22, pois todas as coisas debaixo do pé de Cristo, e para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então a igreja é a plenitude de Cristo nessa terra. É a expressão de Cristo nessa terra. Homens e mulheres que foram comprados por preço e que têm o seu nome escrito no livro da vida. É algo tão grande que é usado várias figuras para descrevê-lo. É como se fosse um diamante com várias facetas. Tá. É um único diamante, mas eu posso dar um nome para cada cara daquele diamante. Os irmãos que já viram um diamante sabem que o diamante ele tem várias caras, várias faces nele. A igreja, sim, a igreja, uma face dela é chamada de o corpo de Cristo. Efésios 1, 22, 1 Coríntios 12, 11, Romanos 12, 5, 4 e 5. O corpo de Cristo, a igreja é a casa de Deus. Veja que não é um lugar que você vai domingo, é a casa de Deus, que é a igreja, que são os irmãos. Como diz 1 Timóteo 3,15, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Ou Hebreus 3,6, que diz, Cristo como filho sobre sua casa, qual casa somos nós. Não um lugar, mas as pessoas. É a família de Deus, como diz Efésios 2,19. Efésios 2,19 fala que nós somos estrangeiros e peregrinos, mas somos concidadãos dos santos, somos a família de Deus. Ela é o templo de Deus, o santuário de Deus, diz esse mesmo texto. E também 1 Coríntios 3,16. É a noiva do Cordeiro, né? Como nas próprias palavras de João o Batista, né? João confessou várias coisas em João capítulo 1. Ele confessou que ele não era o Cristo, ele confessou que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o batizador com o Espírito Santo, que Jesus era o noivo, João capítulo 3, e tinha uma noiva, ele era o amigo do noivo, naquele texto clássico que a gente lembra, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Ele diz, quem tem a noiva é o noivo, ele disse. Então essa é a igreja nas figuras de Efésios, sabe aquele texto clássico que todos, vamos fazer um curso de casados, então vamos abrir em Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, diz, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, e começa a mostrar as relações de marido e mulher, pais e filhos, senhores e servos. Por exemplo, na relação de marido e mulher, ele diz no verso 32, eu estou falando de marido e mulher, ele diz, mas ele diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o matrimônio, o casamento, é só uma figura para exemplificar essa verdade do relacionamento entre Cristo e a igreja. Só existe casamento porque existe Cristo e a igreja. Não é só existe paternidade porque Deus é pai, como outros textos nos mostram. Então, assim a gente vai vendo que a terra tem sombras e figuras das coisas celestes. Né? Existe a igreja na terra e existe um tabernáculo diante de Deus no céu. A nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, diz o texto de Apocalipse que é a noiva do Cordeiro, que Deus mesmo está edificando. Então, além de uma cidade física, ela é composta por todos aqueles que nasceram de novo, né? Os irmãos percebem? A natureza da igreja, então, é uma natureza celestial. E é isso que nós encontramos no livro de Efésios. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 1:3. Nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo, Efésios 2:6. Nós manifestamos a multiforme sabedoria de Deus diante de principados e potestades nos lugares celestiais. Tá, e os irmãos que usam essa multiforme graça de Deus para dizer assim, não, tem lugares que você vai que gosta de terno, aí o cara que é do terno vai lá, o cara que é da tatuagem, o cara vai lá, o cara que gosta de um reggae, o cara vai lá,
porque é a multiforme graça de Deus. É, mas não tem nada a ver com o texto, né? Tá. Não tem nada a ver com o texto. Tu perguntou porque tu É quis. as riquezas insondáveis de Cristo sendo manifestadas por meio dos membros do corpo de Cristo a principados e potestades nos lugares celestiais. É como se anjos, demônios, principados estivessem olhando para a igreja e descobrindo as coisas de Deus através da igreja. Não é? Que é o corpo de Cristo, um organismo vivo, e essas multiformas são as diferentes expressões de Cristo através dos seus filhos, e não através de algum tipo de instituição religiosa, né? Mas então, quando nós falamos dessa igreja, nós estamos falando de uma coisa atemporal e que cobre todos os tempos, né? E também universal, num sentido de que ela é composta de vivos e mortos, pessoas que já estão com Cristo no paraíso, que são nossos irmãos em Cristo. Mas quando nós falamos da igreja visível, então ela tem duas expressões. E Jesus deixa isso bem claro, né? Por exemplo, Mateus capítulo 16, naquele texto clássico que ele pergunta para Pedro, quem dizem os homens que eu sou? E depois ele diz, quem vós dizes que eu sou? E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo, Jesus diz para ele, que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a primeira vez que aparece no Novo Testamento essa expressão igreja. Tá. Ok? E ela diz respeito a todos os salvos de todos os lugares. Não de um determinado lugar específico no mundo, alguma região do mundo. E essa igreja, ela é edificada por Cristo, que é o seu cabeça. E é isso que a gente precisa notar. E Jesus usou uma palavra que todos conheciam, porque, por exemplo, se você abre em Atos 19, você tem aquele episódio que aqueles artífices de ídolos começam a gritar, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, e todos eles se ajuntam em uma assembleia para irem contra os apóstolos diante de um tribunal humano. E diz que se desfez a assembleia, a palavra ali é a igreja. Ou seja, um ajuntamento de pessoas com um propósito, com algum motivo. E o nome que era dado era esse. Então Jesus sabia como era o uso da palavra e disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É bem significativo o texto de Cristo, por quê? Porque ele não divide ela com ninguém, ele é o dono dela, ele é o que trabalha nela. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tentando não atrapalhar o Senhor na edificação da sua igreja. É uma coisa de mais sair de cena para que Cristo se manifeste. Que já é o suficiente. Do que outra coisa. Porque ele disse que ele edificaria a igreja dele. Né? Então a igreja é dele, não é minha. Não é do fulano de tal, não é do famoso, do pregador, não é daquele cara eloquente. É de Cristo.